Olá, pessoal! Conversaremos hoje sobre o coaching e o tema desse vídeo é batalha. Por que isso? Porque foi exatamente sobre esta questão que eu, meditando, cheguei até o coaching. Você está preparado para a batalha da vida? Essa questão sempre me impulsionou a buscar novos conhecimentos, novas estruturas, livros, vídeos, conhecimentos de uma forma geral que me ajudassem a chegar aos meus objetivos. E às vezes eu me sentia preparado com muitas coisas, mas sempre faltava algum detalhe. E eu fiz essa analogia com uma batalha porque é exatamente o que nós vivemos constantemente. Para que haja uma batalha, nós temos a necessidade de soldados, oficiais, de uma carta topográfica, fardamento adequado, armamento adequado e um treinamento. Comparando ao mercado de trabalho, ao mercado profissional de produtos, é necessário também que exista profissionais, líderes, a localidade, a praça muito bem definida, padrões de cultura de uma empresa, produtos e ferramentas e uma equipe treinada. Fazendo um comparativo desses dois mundos, que podem parecer distintos, mas não são, nós temos os soldados com as mesmas funções que os profissionais. São eles que vão à linha de frente, são eles que lutam as lutas diárias, são eles que combatem o bom combate. Então, é em cima desse público, dessas pessoas, que tudo acaba acontecendo. Com uma estrutura por detrás, nós temos os oficiais e os líderes. Os oficiais e os líderes têm a mesma função, de unificar as suas equipes, direcionar, cuidar, motivar, levá-los a trabalhar em um ritmo diferenciado, cuidar das suas necessidades. Então a função desses líderes e oficiais é cuidar das suas equipes de uma forma geral. A carta topográfica nada mais é do que o mapa, só que com detalhes como profundidade, altura, distância, obstáculos, de uma forma bem detalhada para que você possa traçar o caminho por onde você deve deslocar os seus homens. Da mesma forma, a localidade, a praça, que é o estudo de praça que é utilizado pelo marketing, é muito importante para que você saiba o contexto que a sua empresa está inserida, saber a atuação, localidade, pessoas, tudo o que está à sua volta para que você possa agir de uma forma correta. O fardamento tem a mesma função dos padrões de cultura de uma empresa, que é inserir uma pessoa dentro de um ambiente. O fardamento ele serve para fazer com que um homem desapareça dentro de um ambiente. Ou seja, que ele faça parte, que ele seja inserido, que ele esteja dentro de um ambiente tão misturado que você não consiga vê-lo. Imagine só um homem com um fardamento de neve dentro de uma selva. Não tem condições. Imagine algo branco dentro de um lugar que é todo verde. Então, o camuflado seria fundamental para fazer com que esse homem fizesse parte disso. Da mesma forma, os padrões e a cultura de uma empresa, que são explícitos ou implícitos, fazem com que uma pessoa faça parte, com que ele desapareça, que ele esteja já mesclado dentro daquela cultura, daquele ambiente. Por que explícito e implícito? Explícito porque algumas coisas são colocadas em sites, são divulgadas em intranet, coisas que são entregues em manuais, que mostram as políticas que são utilizadas dentro de uma empresa. Só que isso não acontece somente de forma explícita. O cafezinho, aquele bate-papo na hora do almoço, antes de começar o trabalho ou depois, essa comunicação também transfere informações que são situações que fazem parte do dia a dia, que levam os seus colaboradores a agirem de uma forma parecida. Da mesma forma que o fardamento, eles estão inseridos dentro de um ambiente. Então você vai ver pessoas que têm uma cultura muito mais aguerridas, então trabalhando com outras pessoas que vão ficar também da mesma forma que eles. E qualquer pessoa que esteja diferente disso, ela destoa desse ambiente. Da mesma forma que um lugar onde as pessoas são passivas, você colocar alguém muito aguerrido, com muita vontade, muito apetite, ele também vai destoar desse ambiente. Então a cultura e os padrões servem para isso.
O armamento, ele é fundamental porque é ele que vai livrá-lo dos combates e vai te proteger e vai fazer com que você consiga alcançar os seus resultados. Da mesma forma, os produtos e as ferramentas que você utilizará para vender esses produtos e colocá-los no mercado, qual será a atuação, o preço. Então, tudo isso é muito importante. O treinamento em ambas as áreas é fundamental. Na parte militar, nós enxergamos soldados com um foco muito intenso na parte física, dentro das empresas muito mais focados à parte intelectual, mas em ambos os lados, algo que é fundamental e que muitas vezes é negligenciado é na parte emocional. Esta parte é a parte que faz com que alguns projetos deixem de acontecer. E aí você começa a enxergar um pouco da atuação de um coaching. Ele é capaz de ligar essas informações e enxergar muitas vezes o que uma pessoa que está inserida dentro de um contexto não consegue enxergar. Então, pensando nisso, olhando esses dois blocos, achamos que está tudo perfeito. Está faltando um item extremamente importante. E esse item é a estratégia. Essa palavra estratégia, eu escolhi, stratégos, que vem do grego antigo, uma palavra que define muito bem o que a gente está utilizando quanto a essa questão militar. Então, é um exército e que tem um comando, uma liderança, ou seja, uma liderança, um comando sobre um grupo. E é exatamente isso. A estratégia é aquilo que dita, que risca, que coloca um caminho a ser trilhado, a ser alcançado. Então existe esse triângulo aí embaixo com 4 informações. No centro de tudo, a motivação. Sem motivação, nada acontece. A estratégia pode ser perfeita, mas sem motivação não vai acontecer. Pode haver uma estrutura fantástica, mas sem motivação, nada vai acontecer. Dedicação, poxa, que legal, mas sem motivação não há dedicação que perdure. Dessa forma, pensando na função da estratégia, a estratégia ela consegue enxergar exatamente qual a estrutura necessária para que a estratégia dê certo e a dedicação necessária para que isso aconteça e quais os caminhos para motivar as suas pessoas para que a estratégia seja bem sucedida. O coaching, ele tem a função de linkar esses objetivos e, através de ferramentas poderosas, fazer com que uma pessoa consiga enxergar quais são os seus objetivos principais. Conversando um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria que vocês, se você não leu, que você pudesse ler. Esse livro é fantástico, A Arte da Guerra. Sun Tzu foi um grande estrategista que escreveu essas estratégias cerca de 500 anos antes de Cristo. Durante 1000 anos isso ficou escondido, somente tendo acesso aos príncipes e imperadores dessas estratégias fantásticas. Mas um ponto muito importante que você consegue enxergar nos 13 capítulos, que são as estratégias que foram desenhadas por Sun Tzu, é: conheça o seu inimigo e conheça você. Conhecer o inimigo é a busca de todas as pessoas. Quem é seu concorrente, onde está inserido, faça um mapa, mapeie a região colocando os pontos à sua volta. Tudo isso as pessoas buscam, querem saber o que o concorrente faz, qual o produto que ele oferece, o que eu posso fazer para oferecer melhor, qual o preço, qual o custo-benefício. Então as pessoas buscam tanto conhecer o seu inimigo e acabam esquecendo de conhecer você mesmo. Existem algumas ferramentas dentro do coaching que te possibilitam conhecer a você mesmo e a trabalhar de forma intensa nos pontos que você tem positivos e potencializar os pontos que são negativos. Uma vez eu estava conversando com um gestor e ele me dizia que eu deveria esquecer os meus pontos falhos e potencializar os meus pontos fortes. E eu fiquei me questionando sobre isso. Se existem ferramentas, se existem possibilidades para que eu seja melhor naquilo que eu não sou, por que eu não devo desenvolver? Porque você vai perder tempo, você deve focar as suas forças e energias em ser melhor naquilo que você já é um destaque. Bom, se eu já sou um destaque, eu tenho que potencializar sim aquilo que eu já tenho um destaque, mas eu não posso esquecer daquilo que está para trás. Até mesmo
Porque existem algumas situações que elas são tão limitantes, podem ser crenças limitantes e que me impeçam de crescer em outros lugares. E se eu resolver esses pontos, essas crenças limitantes, eu posso me tornar muito melhor. Então eu te pergunto, quem é o seu maior oponente? E a resposta é você. É triste a gente se deparar com essa grande realidade, mas somos nós que infelizmente nos boicotamos, aceitamos rótulos, nos alimentamos de negativismo, perdemos o foco, desistimos nas adversidades. Gente, como assim? A gente se boicotar, a gente colocar limites no nosso trabalho, coisas que estão indo tão bem, que podem ser tão bacanas, e a gente acaba colocando, sabe, não sei, e começa a se alimentar de coisas ruins. Me disseram que isso não tem jeito, é tão difícil, e aceitamos os rótulos, as crenças limitantes que as pessoas colocam sobre a gente. Para com isso. Se limpe desse negativismo, deixe para lá essas coisas que as outras pessoas falam, isso é o que ele acha. Será que você precisa passar por isso? Será que tem que ser desse jeito? Eu acredito que não. E é isso que nos faz muitas vezes perder o foco. Começamos a nos distrair, a buscar outras coisas que possam nos gerar prazer. A função do coaching, então, é alinhavar todas as informações para que você não perca o seu foco, para que você não desista, para que você, na consulta, consiga enxergar todas as adversidades que surgirão, para que você consiga, através de uma estratégia bem definida, com atividades bem desenhadas, através de um desejo que vai estar dentro de você. Muitas coisas não dão certo porque elas não nascem no coração. A razão pode até compreender aquilo que é necessário ser feito, mas o coração não. E é isso que faz com que as pessoas desistam dos seus objetivos. Então, o seu estado atual hoje pode ser ruim, mas eu tenho certeza absoluta que é possível levá-lo a um estado desejável e, em cima disso, desenhar tarefas, atitudes que você deverá ter para alcançar os seus sonhos e objetivos. E esta é a função do coaching. Da mesma forma que eu te pergunto, quem é o seu maior aliado? E a resposta é você. Você pode ser o seu maior aliado. Então, dê uma oportunidade a você mesmo para demonstrar o que você tem por dentro. Um coaching pode te ajudar. A função do coaching é exatamente isso. Eu me sentia cheio de ferramentas, cheio de armas, e me faltava um plano estratégico aonde colocar todas as armas, todas as informações, todo o conhecimento que eu tinha. E o coaching foi essa linha mestra para que eu seguisse e conseguisse colocar os meus planos em ação. Então, estou à sua disposição para compartilhar essas informações, para compartilhar com você caminhos que podem ser muito úteis. Então, estou à sua disposição. Meu telefone está aí abaixo, meu e-mail, é só me procurar. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.